Então calaram a voz e a vez do cantador. Só que de tempos em tempos alguém abre a boca para reclamar a fome e a dor. É nessa hora que a língua chora a palavra. É o contrafluxo do superextrato de quem a calava. E se calhar, tá mais que apalavrado. A língua é uma cigana que deitou-se com um favelado. Aí já era, meu parça. No coração da América do Sul, aos portos de África, o sangue azul latim fundiu-se ao vermelho índia páprica. Esquinas e becos, Manuel de Barros, Mia Couto, Pepetela, Gregório de Matos, Saramago, Carlos Cachaça, Bocage, Moraes, Melo Neto, Ferreira Goulart, Ondiac, Gil Vicente, Castro Alves, Pessoa, Drummond. Tantos poetas, Evoel, Xalá, Trusson, cena que acena nas vozes dos surdos. Habilidade é conteúdo, legitimidade contém tudo, versos contém tudo. O progresso estará longe enquanto formos ilhas distantes, brindes de estandes, livros em instantes, estandartes não pensantes, instantes inconstantes na seca de nós mesmos. Desertos, mirantes, miradouros, errantes, paragens e pontes a esmo, e que o mesmo semblante seja o sangue semelhante. Isso aqui é uma língua. A língua portuguesa é provavelmente a maior herança de Portugal no Brasil. Um património imaterial que hoje permite criar pontes criativas entre países lusófonos. É em português e a partir do Rio de Janeiro que hoje começamos a nossa viagem pelo Portugal genial. Não tenho horas para deitar, nem tenho quem adormecer, não tenho motivos para acordar. Uma língua é o lugar de onde se vê o mundo. Com as palavras de Virgílio Ferreira, deste lado do Atlântico, voamos alto recordando que da nossa vê-se o mar, o mesmo mar que a fez uma língua para o mundo. Fala, meu amigo AC. Fala, Gabriel. Tô na área, hein? É tudo nosso. Sou carioca de Goa, de Angola e da Guiné, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé, Macau, Portugal, mas vim pela Galícia, que a vida é uma delícia temperada. 261 milhões de pessoas falam português nos 5 continentes. Segundo o Instituto Camões, em 2050 seremos 380 milhões. A língua é um recurso endógeno que une os Estados-membros da CPLP e Macau. É a quarta mais falada no mundo e a primeira no hemisfério sul. O que quer dizer que 3,8% da população mundial fala a língua de Camões. Deste lado do Atlântico há uma das maiores riquezas do nosso Portugal genial, que não é só nossa, mas que é a nossa multinacional, a nossa língua, que atravessa o Atlântico e que aqui encontra não só a sua maior expressão, como provavelmente a expressão mais diversa. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. Uma língua de cultura histórica, complexa, rica e que se constrói todos os dias. É ela que nos guia nesta viagem, que nos leva a lugares que ainda assim nos deixam sem palavras. O Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, é pura poesia que a revista Time colocou entre as bibliotecas mais bonitas do mundo. Fundada por imigrantes portugueses preocupados com a instrução e o gosto pela leitura, é a maior e a mais valiosa em obras de autores portugueses fora de Portugal. São mais de 350 mil os livros destas estantes. Aquilo que temos estado aqui no Brasil é constatar que a língua, sendo um recurso partilhado, não é um recurso explorado. Que a dimensão global da língua portuguesa não é uma realidade conhecida sequer aqui do Brasil, mas que, em particular no sítio onde nós estamos, é uma emoção estar aqui rodeado de 350 mil exemplares, comandados pela preciosidade da primeira edição dos Lusíadas, ou o manuscrito do Amor de Perdição. Faz-nos pensar que há aqui um amor adiado pela nossa língua. Palavras não são más,
Palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Pessoa chamou-lhe a língua dos sentimentos e deu-lhe um sentido de futuro. Hoje, só no Brasil, são cerca de 194 milhões os que se exprimem na língua do poeta, país que deu escala à influência do português no mundo. Um ativo valioso no plano político, cultural e económico no contexto internacional. Se voltarmos ao mapa mundo, fala-se português numa superfície total de 10,8 milhões de quilómetros quadrados, o que, segundo o Instituto Camões, corresponde a 4% da riqueza total do globo. Nasce um novo dia. Inspirar e ser inspirado pela diversidade cultural do Brasil é uma das missões do Itaú Cultural. Através da arte e da cultura, conta a história do país indissociável da língua. Uma ponte para a reflexão sobre o país contemporâneo. A língua é o que nos une. A língua é o DNA que nos fala sobre as nossas origens, né? É ela que nos conecta com esses vários Brasis. Os portugueses, nossos irmãos, fizeram um feito de ter um país desta dimensão, com esta complexidade, tendo uma só língua. Isso, de fato, é algo impressionante, né? E esse feito, esta energia colocada para que nós todos pudéssemos entender, nos conectar e falar o português, fez com que, de fato, esse Brasil fosse um único país. Todos somos uma exceção, mas partilhamos o mesmo rumo. Nasce um novo dia impresso. São Paulo, a cidade com o maior número de falantes de língua portuguesa. Pela histórica Estação da Luz, circulam todos os dias milhares de pessoas. Aberto ao público no início do século XX, por aqui passaram ilustres personalidades. Aqui chegavam os imigrantes à cidade com os seus idiomas e sotaques. Aqui também se construiu o português. Em 2006 foi o lugar escolhido para o Museu da Língua Portuguesa. Em quase 10 anos, recebeu cerca de 4 milhões de visitantes. A nossa visita faz-se pelas obras que recuperam a estrutura danificada pelo incêndio de 2015. Fizemos grande sinal para o mundo criando o Museu da Língua Portuguesa. Não só observa a sua riqueza de construção, mas também suas variações, seus sotaques. E é a primeira experiência que eu saiba no mundo de um museu para tratar a língua, não é? E foi um grande sucesso. Tivemos a infelicidade de ter um incêndio, mas estamos tratando da recuperação cuidadosa, ampliando a sua capacidade. Eu acho que é um sinal que nós estamos dando de prestígio à nossa língua. O museu está a ser reconstruído até 2019, mas a língua está viva e sempre em construção. Foi assumida como um território estratégico pela EDP Brasil, que, para além de patrocinador principal das obras de restauro, investindo cerca de 5,6 milhões de euros, está a construir uma narrativa sólida à volta de um património que, neste caso, une duas das geografias onde o grupo está presente. Esse museu tem um investimento de recuperação bastante avultado e nós hoje somos o principal patrocinador. Temos cerca de 30% da recuperação deste museu a cargo do nosso investimento cultural. Passámos a ter no nosso radar a participação em feiras literárias, a Feira Literária de Paraty, como sabe, a maior feira literária brasileira. Temos hoje num projeto de fazer uma volta ao Brasil com um caminhão que no fundo leva a língua portuguesa e uma série de informações, uma série de atividades, uma série de elementos que são de divulgação da nossa língua às partes mais remotas do país. A aposta na valorização, na divulgação, no honrar deste património é efetivamente a nossa principal aposta cultural aqui no Brasil. Este tema, este território, abriu-nos um espaço de diálogo com o Brasil muito mais amplo do que simplesmente aquele que nos está reservado por sermos uma empresa que atua num determinado setor. Muitas vezes as empresas vêem-se empurradas para adotar uma postura de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, para iniciativas que são às vezes até questionáveis. E neste caso concreto, acho que a valorização da língua é algo que
é totalmente unânime, inquestionável, e portanto nós sentimos isso, que a marca EDP se reforçou e se legitimou aqui no mercado brasileiro com este investimento. Nasceu um dia. Versos que atravessam o Atlântico, entoados em cântico, sentimentos à frente de um peito romântico. Ontem navegavam caravelas sob o ar, hoje flutuam aviões pesados sob o mar. Se criarmos um paralelo do trovadorismo do século XII ao rap do século XXI, a gente tem uma linha do tempo datada pela cultura, pela oralidade. O rap, ele é a oralidade. As trovas eram oralidade, apesar de ter um canto ritmado que a língua produziu. Independente do rap ter uma origem não portuguesa, curiosamente o rap ele conseguiu também se adaptar à lógica do idioma. Você tem discursos da língua portuguesa produzidos e pensados sobre a questão de sociedade, sobre a própria questão da cultura, sobre humanidade, sobre sociedade, etc. Quase que da mesma forma. Então é como se o rap lusófono, o rap de língua portuguesa, fosse um grande intercâmbio dessa língua viva produzida pela juventude. Versos que atravessam o Atlântico é um projeto do rapper brasileiro Vinícius Terra, que integra países da língua portuguesa a partir da cultura hip-hop. Novas pontes, novos protagonistas, que nos dizem que para a lusofonia nasce um novo dia. Para a lusofonia nasce um novo dia, os povos acordaram na mesma sintonia. Língua, sonho, rap, rua, o ritmo saiu de uma cabeça como a tua. A ideia desse disco é apontar caminhos, caminhos de interação, caminhos de conexões, novas formas de se pensar a língua e novas formas também de discutir também mazelas. Existem mazelas históricas, existem essas mazelas históricas, mas existem também grandes enriquecimentos culturais dessa travessia. Caminhos que se fazem também através do Língua, a Bienal de Expressividades Criativas da Língua Portuguesa, que em 2018 irá decorrer no Brasil e em Portugal. Um evento que, sem papas na língua, quer criar pontes improváveis, aprofundar diferenças e promover novas formas de cultura e de economia entre países que falam a mesma língua. O princípio que é necessário equilibrar a poesia com a economia é acreditar que aquilo que nos aproxima culturalmente é o terreno para o desenvolvimento dos negócios. A concretização, eu não sei quais são os negócios, ou quais são os setores de atividade, ou quais são as ligações económicas que podem resultar deste projeto. Aquilo que eu sei é que as afinidades culturais, neste caso a língua, é um fator de aproximação e de sucesso entre os países que partilham a mesma língua. Porque essa língua foi formadora de uma forma de estar no mundo. A língua é a raiz, é o fator de unificação, um dos grandes fatores de unificação do Brasil, e não sendo a raiz primitiva deste território, é certamente a raiz da cultura que une o Brasil. E a nossa língua, sendo a nossa pátria, faz com que nós sejamos de facto universais. Seja Moçambique, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Brasil. Fundamental, nossa língua se fundiu, cultural, deixou de ser individual. E quem diria que outrora tudo era Portugal? Este programa é patrocinado por CTT e SEG e EDP, patrocinador principal.